أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Salam aleikum. Muito bem, muitos aqui conhecem. Vocês, os que não conhecem vão repetir então comigo, e os que conhecem também. Aleikum, aleikum, salam. Então eu vou cumprimentá-los outra vez, e vocês vão poder me cumprimentar como um bom árabe se cumprimenta. Salam aleikum. Aleikum salam. Muito bem. Que a paz de Alá esteja sobre vocês. O meu nome é Abdu. Eu sou casado com Salima. Salima, por favor, fique de pé. Nós temos 3 filhos e nós somos do Egito. E durante toda a nossa vida, Salima e eu, nós fomos muçulmanos devotos. Nós orávamos 5 vezes por dia em direção a Meca, a cidade sagrada do Islã. Nós cumpríamos com todas as tradições. Todos os anos fazíamos o jejum do Ramadã, consagrando 30 dias de nossos anos totalmente a Alá. Nós participamos de todas as festas, de todos os ritos, mas ainda assim, apesar de toda a nossa devoção, um dia eu não estava me sentindo muito bem e Salima decidiu me levar ao hospital. E nós somos de uma família tradicional e muito rica, então nós fomos ao melhor aeroporto, ou ao melhor hospital lá em Cairo. Quando nós chegamos ao hospital, então os médicos decidiram fazer alguns exames. E eles fizeram exame, após exame, até que eles me levaram para uma sala. E aí eles olharam para mim com uma cara estranha, e eles disseram: Abdu, você tem uma doença rara, e não existe tratamento, não há cura para você, e você vai morrer. Volte para sua casa e aproveite os seus últimos dias com sua família, porque não há nada que nenhum médico no Egito possa fazer por você. Aí eu fui para casa, juntei Salima, os meus filhos, e eu contei para eles que eu iria morrer. E eu vi nos olhos dos meus filhos, nos olhos da minha esposa, a tristeza, porque eles sabiam que não havia nada que poderia ser feito para mudar a minha situação. Eu iria morrer. E os dias foram se passando, e eu cada vez me sentia pior. Aí um dia eu estava lendo o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Enquanto eu li o Alcorão, eu vi ali no Alcorão algumas palavras que me chamaram a atenção. Estava ali na minha frente algumas histórias de um profeta chamado Issa. Ele fez milagres, ele curou pessoas. Diz o Alcorão que ele até ressuscitou os mortos. Os cristãos chamam Issa de Jesus. E aí me passou na mente, será que tudo que os cristãos dizem sobre o profeta, será que tudo isso é verdade? E aí eu decidi fazer um desafio ao profeta. No meio das minhas orações, eu declarei: Issa, se você existe, se você é real, se tudo que os cristãos dizem sobre você é verdade, me cure e eu te seguirei. E aí os dias foram se passando e nada acontecia na minha vida. Eu sentia que eu estava cada vez mais perto da morte. Eu sentia dores horríveis. E os meus filhos viam que eu ia morrer. E aí os dias foram se seguindo. Só que numa tarde, enquanto eu estava com a minha família na sala de casa, algo aconteceu. De repente, uma luz branca, brilhante, forte. Nós sentíamos, quase que podíamos tocar naquela luz. Ela entrou em toda a sala de casa. E aí a luz estava ali e ela foi embora. Só que não aconteceu nada e nós não entendemos o que estava passando ali.
E os dias foram se seguindo e eu sabia que eu ia morrer. Só que aí, no outro dia, eu decidi desafiar o profeta de novo. E eu disse: Issa, se você existe, se você é real, se tudo que os cristãos dizem sobre você é verdade, me cure e eu te seguirei. E aí, quando eu terminei de dizer essas palavras, nós estávamos na sala de casa, Salima, os meus filhos estavam comigo. Aquela luz entrou de novo na sala de casa. Era brilhante, branca, linda, forte. Nós sentíamos e quase que tocávamos naquela luz. Salima, eu, os meus filhos, todos nós víamos. Só que dessa vez algo de diferente aconteceu. Do meio da luz, nós ouvimos uma voz. Todos nós, Salima, eu e os meus filhos. Era audível, era clara. E ela dizia assim: Abdu, siga-me. Quando eu ouvi aquelas palavras, com todas as minhas forças, eu disse: Issa, eu te seguirei. E aí a luz foi embora imediatamente. Era linda, mas ela foi embora. Só que quando ela foi embora, algo de diferente aconteceu. Eu não sei, tinha algo de estranho acontecendo no meu corpo. E aí Salima ficou com medo de que eu estivesse morrendo. Eu estava muito mal já aqueles dias, então nós corremos para o hospital e chegamos lá. Os médicos olharam para mim com um olhar diferente, acharam estranho os exames preliminares que eles fizeram comigo. Decidiram fazer outros exames e fizeram exame, após exame, após exame. Até que depois eles me levaram de novo para aquela sala. Dessa vez com Salima. Eles olharam para mim, olharam para Salima e eles disseram: Abdu, nós não sabemos o que aconteceu, mas você está curado. Naquele momento, eu entendi que Jesus é o Filho de Deus. E que tudo que os cristãos tinham dito sobre isso, tudo era verdade. E que eu tinha vivido uma mentira a minha vida inteira debaixo do islamismo. E aí eu fui para casa, feliz. Issa me curou. Eu estava vivo, eu não iria mais morrer. Todos tinham visto, os médicos tinham comprovado. E aí eu cheguei em casa e eu não sabia o que fazer. A primeira coisa que me veio à mente foi: eu vou atrás dos cristãos. Eles conhecem o profeta. Eles sabem quem é Jesus. Só que lá no meu país, no Egito, os muçulmanos perseguem os cristãos. Eu mesmo nunca gostei de cristãos. A minha família sempre foi muito tradicional. E lá no meu país, muitos destroem igrejas, muitos matam cristãos, somente por causa que eles são cristãos. E aí todas as igrejas que eu ia, os cristãos tinham medo de mim. Eles sabiam quem eu era um muçulmano, de uma família tradicional. Então eles não queriam me receber. Mas aí um dia, numa igreja que eu fui lá, um cristão corajoso decidiu me dar uma Bíblia, e ele decidiu ensinar secretamente as palavras do profeta para mim e para minha família. Então nós começamos a nos reunir e ele começou a falar de Jesus, começou a nos ensinar tudo que Jesus tinha ensinado. E aí algo começou a nascer no meu coração e não dava mais para eu aguentar. E eu comecei a falar para todo mundo que Jesus tinha feito na minha vida. Ele tinha me curado, ele tinha me salvado da morte. Não dava mais para eu ficar em silêncio. Quanto mais eu ouvia das palavras de Jesus, mais eu queria falar para todos o que ele fez na minha vida. E aí eu comecei a fazer isso. Mas aí a perseguição chegou à minha casa. Os primeiros a sofrerem foram os meus filhos. Eles foram expulsos da escola. Aí Salima foi agredida pelo próprio irmão dela. E quando eu menos esperava, o meu pai e a minha mãe, eles tentaram me matar. Aí não teve jeito. Eu peguei Salima, peguei os meus filhos, e eu fugi. E fui para o meio do deserto, numa cidade a 4 horas de distância da capital. E lá um grupo de cristãos, eles nos acolheram, eles nos receberam muito bem. E eles têm mantido a minha família lá, escondidos, desde novembro de 2010. Porque os meus pais ainda me procuram para me matar. Mas eu quero dizer algo para você. Eu sou um egípcio, e lá no meu país, diferentemente de vocês, cristãos não têm a mesma liberdade que vocês têm. Vocês podem cantar, vocês podem clamar a Deus, vocês podem ter uma orquestra, uma igreja livres, sem preocupação de que nada vai acontecer.
Ninguém vai invadir esse lugar. Vocês não vão sofrer por causa de Jesus. Mas eu paguei um preço alto. Perdi tudo que eu tinha. Perdi a minha honra. Perdi a minha família. A minha mãe, hoje vocês celebram o Dia das Mães, ela, junto com o meu pai, tentou me matar. Mas eu quero dizer algo para você. Aqui no Brasil, eu, Salima e os meus filhos, jamais nos arrependeremos de seguir a Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimentei vocês com um cumprimento árabe, que é usado em todo o mundo árabe, todos os países de fala árabe, entre cristãos e muçulmanos, de uma maneira geral, todos se cumprimentam como vocês me cumprimentaram e eu cumprimentei vocês. Mas agora eu quero ensinar para vocês o cumprimento cristão. Os árabes cristãos, eles se cumprimentam com a paz de Jesus. Então eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão repetir comigo. Salam, Yeshua. Então eu vou cumprimentá-los agora, porque Abdu segue a Jesus Cristo. Salam Yeshua. Que a paz de Jesus esteja sobre vocês. O Abdu, queridos, é uma pessoa de carne e osso. Pega aí na pessoa que está do seu lado, aperta aí. Se estiver dormindo, pode dar um beliscão, né? Dá uma apertadinha aí. O Abdu, queridos, é alguém de carne e osso, exatamente igual a pessoa que está ao seu lado. Deus me deu a graça de servir a esse irmão e sua família. Quando eu estive no meio do deserto, quando ele tinha acabado de fugir, em novembro de 2010. E eu, a Débora, que é a minha esposa, meu nome é Homero, nós servimos cristãos perseguidos. Irmãos que, como Abdu, que é uma pessoa que está até hoje, agora, nesse momento, escondido no meio do deserto, porque a família dele ainda tenta matá-lo. Nós servimos a esses irmãos. E nessa noite, eu gostaria de trazer para os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nós não vamos deixar de celebrar o Dia das Mães. Nós vamos ouvir alguns testemunhos de mães da igreja perseguida. E eu quero que você esteja sensível, porque o Espírito Santo está nesse lugar, amém? E Ele vai falar ao seu coração. E Ele vai te desafiar de duas maneiras. Por isso, pega aí o seu espelho. Está aqui, ó. Não é aquele espelhinho que as irmãs têm escondido aí na bolsa, hein? Eu sei que tem umas irmãs aí com os espelhinhos aí. Não, você vai pegar o seu espelho aqui. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Você vai olhar para o seu espelho, que é a palavra do Senhor. E enquanto você olha para o seu espelho, você vai avaliar como é que você está. Talvez você precise pentear o cabelo. Eu imagino que o meu cabelo deve estar uma bagunça, por causa do lenço. Talvez você precise passar um batom, passar um rímel. Tem uns irmãos aí que só com plástica, né? Vai olhar no espelho e vai tomar um susto. Não sei, você vai... será que você tem que orar mais? Buscar mais a palavra do Senhor? Dar mais valor às Escrituras? Será que você tem que usar melhor as oportunidades que Deus te dá para servir no reino, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver na igreja? Não sei. Deus vai ministrar ao seu coração por meio da palavra. E talvez você tenha que reavaliar como está a sua vida com Cristo. Eu não sei como ela anda, mas esteja sensível, porque Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele estará presente. Então Ele está aqui entre nós. Você crê nisso? E se Ele está aqui entre nós, Ele quer falar ao seu coração. Então esteja sensível a isso. Por outro lado, 1 Coríntios 12, 26, diz assim, que se um membro do corpo sofre, os outros sofrem com ele. Se um membro do corpo se alegra, os outros se alegram com ele. Hebreus 13, 3 diz, lembrem-se dos que estão presos, como se vocês mesmos estivessem presos com eles. Lembrem-se dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados com eles. Então nós vamos ouvir alguns testemunhos, e o desafio vai de você se lembrar desses irmãos que agora, nesse momento, estão pagando um preço altíssimo para servir a Jesus, porque não têm a mesma liberdade que eu e você. É nosso dever, porque nós fazemos parte da família de Deus. Aliás, uma vez
a mãe de Jesus e os irmãos chegam diante dele, e aí algumas pessoas falam para Jesus: olha, você não, sua mãe e seus irmãos estão aqui, você não vai recebê-los? E aí Jesus fala: não, olha aqui, ó, todos esses que me ouvem, que me seguem, que cumprem os meus mandamentos, esses são as minhas mães, os meus irmãos. Então é a nossa família que está sofrendo perseguição agora, enquanto eu falo com vocês. Então nessa noite Deus vai te desafiar a se importar com esses irmãos, por meio de oração, por meio, quem sabe, de uma carta, de uma visita, por meio de uma Bíblia que você mandar para um país fechado. Não sei, você vai ouvir muitas coisas aqui, mas esteja sensível à voz do Espírito Santo. Por isso quero pedir que você abra comigo aí Mateus 16, 18, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Bênção, Mateus 16, 18. Mantenha a palavra de Deus aberta. Agora deixa eu me apresentar, vocês saberem quem eu sou. O meu nome é Homero, eu sou pastor da Igreja Brasil para Cristo, lá na Vila Carrão, lá na Zona Leste de São Paulo. E há mais de 6 anos, eu, a Débora, que é a minha esposa, que está aqui, nós temos servido cristãos perseguidos ao redor do mundo e desafiado as igrejas ao redor do Brasil. Já viajamos para quase todo o país, desafiando igrejas a se importarem com cristãos perseguidos. Eu e a minha esposa, nós somos missionários da Missão Desafio, que é a junta missionária da nossa denominação, que é o Brasil para Cristo, e nós somos coordenadores de projetos de uma organização que se chama MAIS, Missão em Apoio à Igreja Sofredora. E nós atuamos no Oriente Médio. O nosso trabalho é desenvolver projetos de desenvolvimento comunitário lá na Jordânia, no Líbano, no Iraque, numa região específica chamada Kurdistão, e nos territórios palestinos. Então essa é a nossa área de atuação. Daqui a algumas semanas nós estamos nos mudando de vez, em definitivo, para o Oriente Médio, onde nós vamos servir integralmente com os projetos que nós estamos ligados. Meu filho está lá nem sei com quem está brincando lá, né? Isso. Tá, o Atos. Não temos 3 filhos, nós temos um só. Então lembre-se que eu falei que o Abdu é um cara de carne e osso, casado com Salima e com 3 filhos. Vocês vão orar pelo Abdu? Ele ainda está escondido, porque os pais dele ainda estão tentando matar ele. Então eu não sou o Abdu, tá? Meu nome é Homero, minha esposa é a Débora, nós temos um filho que é o Atos, e vocês já sabem agora quem a gente é. Não é nenhum muçulmano que o pastor deixou aqui fazer os rituais todos, não. Era só para vocês conhecerem a história desse irmão. Ótimo, dito tudo isso, você está aí com a palavra aberta em Mateus 16, 18. Bênção. E a palavra do Senhor diz assim: e digo-te que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche seus olhos, e o pessoal já pode pôr no PowerPoint. Pai, em nome de Jesus, te louvamos pela tua palavra. Ó Deus, obrigado porque ela é viva, verdadeira. Estamos reunidos ao redor, ó Pai, da tua presença, que é real, está aqui manifesta. Por isso pedimos, Pai, fala conosco, que não seja o Homero, que não sejam os testemunhos, mas que seja o teu Espírito Santo, poderoso, que é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, que habita em nós, que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, que ele trabalhe nos nossos corações, transformando o nosso caráter, o nosso ser, nos desafiando a um compromisso mais profundo, sincero contigo, mudando as nossas falhas, fragilidades e pecados. Trabalha nas nossas vidas nessa noite, para a honra, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. E digo-te ainda que tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma palavra muito legal, ela está no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Está ali no meio desse Evangelho, e ela narra todo o plano de redenção de Jesus Cristo. No começo desse capítulo, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí então, um diz isso, outro diz isso, a gente vê nos textos paralelos, mas Pedro chega e fala: tu és o Filho de Deus.
Aí Jesus diz, olha, você só pode ter dito isso pelo próprio Deus. Então ele confirma que ele é o Filho de Deus. Um pouquinho depois, Jesus começa a falar de sua morte e de sua ressurreição. Ele fala que vai ter que ir para Jerusalém, vai ter que sofrer, padecer nas mãos dos judeus e tananã. E aí então ele fala da sua morte e ressurreição. Aquele que é o Filho de Deus, que veio para morrer e ressuscitar. E nós celebramos a ceia hoje, lembrando isso, a morte e a ressurreição de Jesus. Bênção. Aí no versículo 18, Jesus fala, e digo-te ainda que tu és Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele fala da edificação da igreja. Beleza, Jesus que é o Filho de Deus, veio para morrer e ressuscitar. Todos que o aceitam como Senhor e Salvador, passam a fazer parte da igreja. Bênção. Aí no versículo 24 desse capítulo, Jesus fala assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então ele estabelece o preço do discipulado. Todos aqueles que quiserem fazer parte da igreja, porque o aceitam como Senhor e Salvador em sua morte e ressurreição e como Filho de Deus, eles têm um caminho a seguir. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Bênção. Então já resume toda a mensagem do Evangelho. É um capítulo maravilhoso. Quando você tiver tempo, leia com calma o capítulo 16. Mas aí no meio desse capítulo, nós vemos esse trabalhar de Deus sobre a edificação da igreja. Jesus diz, eu digo-te ainda que tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Pergunto para os amados, Jesus pode mentir? Não. Se ele disse que iria edificar a igreja dele, é isso que ele ia fazer. Alguns dizem que é lá no livro no Velho Testamento, outros dizem que é só no livro de Atos, quando vem o Espírito Santo. Assim, para a gente não importam as discussões teológicas, o que interessa é que desde antes da fundação do mundo, já estava nos planos do Senhor a edificação da igreja. E aí a gente vê ela se concretizando ao longo da história. A começar lá no livro de Atos, nós vemos os primeiros convertidos pregando o evangelho, vemos lá Pedro e outros dos apóstolos pregando, e milhares de pessoas se convertendo. E aí no meio dessas conversões, algo começa a acontecer, a perseguição. Mas Homero, peraí, você não falou que Jesus ia edificar a igreja dele? Como assim perseguição? Jesus falou, no mundo tereis... Ele nunca disse que ia ser fácil. Aliás, ele falou assim, bem-aventurados são os perseguidos, são os que são injuriados pelo meu nome. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 3,2, se você quiser viver piedosamente Cristo Jesus, Timóteo, você será abençoado, vai ter o carro do ano, só vitória, só bênção, só alegrias, né? A namorada Gisele Bündchen vai trabalhar com Roberto Justus, é isso que ele falou, não é? Não, ele falou, ó Timóteo, se prepara, porque se você quiser viver piedosamente Cristo Jesus, você será perseguido. Aliás, Jesus nos tirou do mundo, nos enviou para o mundo com uma promessa, no mundo tereis aflições. Então, enquanto nós somos sal e luz no mundo, nós vamos padecer, porque se o mundo odiou a Jesus, não vai odiar a gente? Jesus está em nós, então o mundo vai lutar contra nós. Então não acho que seguir a Jesus Cristo é algo fácil. Não é nada fácil. A gente vê na história da igreja. Beleza, lá no livro de Atos, milhares começam a se converter, a igreja se espalha de Jerusalém para a Judéia, para Samaria, e aí no meio disso a gente vê um homem de Deus morrendo apedrejado. Qual é o nome dele? Estevão. Estou testando o conhecimento bíblico dos irmãos, hein? Estevão morre apedrejado por causa de Jesus. Aí a igreja se espalha por todos os cantos do Império Romano. Começa a ir para todos os países do norte da África, para todos os países do Oriente Médio, um pouquinho da Ásia, e aí a igreja se espalha. E aí o que acontece? Mais perseguição. Se antes os judeus apedrejavam e prendiam cristãos, com os romanos, os cristãos passam a ser mortos a fio de espada, crucificados, jogados para os animais ferozes no Coliseu, mortos pelos gladiadores, queimados vivos, jogados em caldeirão de água fervente, carregados por animais, carros de animais, morre de todo jeito, cristão morrendo por todo lado no império. Mas Homero, você não disse que Jesus está edificando a igreja dele? Sim, eu disse. Mas Jesus nunca disse que ia ser fácil, irmãos. Ele falou que se o grão do trigo não cair e morrer, ele não dará muito fruto. Então há um preço a ser pago. Tertuliano, que é um dos primeiros pastores da igreja,
dessa época do Império Romano, ele dizia assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, quando um cristão sofre por causa de Jesus, Deus planta uma sementinha que vai gerar vida, por mais que às vezes a gente não entenda. Aí a igreja vai seguindo. Vem o período da Idade Média, se espalha por muitos lugares na Europa, no centro da África, uma parte mais extrema da Ásia. Aí a igreja entra na corrupção, vem a reforma protestante, faz uma limpeza, a igreja dorme uns 200 anos, vem o período das missões, aí a igreja começa a se espalhar para todos os cantos da terra. Estou dando um panorama para vocês. Aí chega lá na América do Norte, da América do Norte para a América Central, América do Sul, da América do Norte para o extremo da Ásia, para o sul da África, e a igreja se espalha por todo mundo conhecido. Mas em toda a história da igreja houve perseguição. E aí a gente chega nos dias de hoje, toda vez que eu fizer o joinha, irmãos do PowerPoint, toda vez que eu fizer um troféu joinha, você pode soltar. Então pode passar. E aí a gente chega nos dias de hoje, e eu quero dizer para vocês, irmãos, se você não sabe, 100 milhões de cristãos estão sofrendo agora, enquanto eu estou falando com você. E sofrendo mesmo, sendo presos, torturados, mortos, agredidos, expulsos de suas casas, perdendo seus empregos, somente porque decidiram seguir a Jesus Cristo. 100 milhões de cristãos estão pagando esse preço. Aliás, hoje, apenas 1/3 da população mundial tem total liberdade religiosa. E eu quero dizer para você que nessa pesquisa do Pew Forum, sabe onde que o Brasil ficou na estatística? No 1/3, que tem total liberdade. Você pode pregar no ônibus, você pode pregar na rua, você pode cantar no metrô, você pode falar para sua família, você pode pregar para o seu chefe no trabalho, e não vai acontecer nada, porque você é livre no Brasil. Diga assim: eu sou livre. Glória a Deus por isso, irmão. Você tem que usar a sua liberdade, porque muitos irmãos ao redor do mundo não têm essa mesma liberdade que você tem. Você faz parte de uma minoria privilegiada, então use da liberdade que você tem. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos que Jesus Cristo está edificando uma igreja. E essa igreja está espalhada hoje pelo mundo. Eu quero dizer para você, e eu sou pentecostal também, pastor do Brasil para Cristo, você vai dar um glória a Deus quando eu terminar, tá bom? Já entenderam, né? Então é o seguinte, se você não sabe, hoje, já existem cristãos em todos os países do mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas por que Jesus não voltou ainda? Existem milhares de grupos étnicos que nunca ouviram falar de Jesus. Tem mais de 1.900 idiomas sem tradução da Bíblia. Aliás, muitos desses grupos têm Coca-Cola, mas não tem a Bíblia, porque não existe ainda gente disposta para ir até esses lugares e pregar o Evangelho. E eu e a minha família, nós somos inspirados por uma pessoa que começou lá na década de 50 servindo cristãos perseguidos. É esse bom velhinho aqui, chamado Irmão André. Quem aqui já ouviu falar no Irmão André? Legal, glória a Deus. O Irmão André é o fundador de uma organização chamada Portas Abertas. Eu trabalhei na Portas Abertas, fazendo contrabandos de Bíblias, servindo cristãos perseguidos no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, na Colômbia, Cuba, muitos outros lugares do mundo, durante mais de 6 anos. E aí, então, Deus nos levou para os projetos que nós temos hoje com outras organizações. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos que Cristo está edificando uma igreja. Beleza, e a gente olha para a realidade do mundo hoje, a gente vê essa igreja. E eu queria contar um pouquinho de algumas igrejas, ou seja, a igreja chinesa, a igreja colombiana, e como a história desses nossos irmãos pode mudar a nossa história. Eu quero começar falando da história da China. Deus me deu o privilégio de viajar 2 vezes para a China para fazer um trabalho muito especial, que é o de contrabando de Bíblias. Por que contrabando de Bíblias? Lá na década de 50, o governo comunista entrou no seu auge na China. Aliás, eles fecharam na ocasião todas as igrejas, todas. Expulsaram todos os missionários do país. Fecharam todas as instituições cristãs. E o Ocidente olhou para a China e pensou: a igreja vai acabar. E essa realidade de perseguição e de sofrimento continua até hoje. Você não pode pregar publicamente na China hoje, 2014, porque você pode ser preso e deportado. Eu tenho amigos da Jocum que já foram expulsos do país porque pregaram o Evangelho. Então ainda é difícil a situação hoje.
Só que a palavra nos diz que a nós antes compete obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o governo me diz é proibida a impressão de Bíblias, Deus me fala, abençoa a igreja, então eu vou lá e levo as Bíblias, porque diante de Deus eu estou fazendo algo legal, apesar diante do governo humano eu estar fazendo algo ilegal. Então Deus me deu a graça de entrar em vários países fazendo contrabando de Bíblias, e a China foi um desses países onde eu fiz 2 viagens. Na primeira viagem nós levamos 80 quilos de Bíblias e livros cristãos, nós estávamos em 9 pessoas e tinham 3 viajantes brasileiros, esse é o Itamar que estava comigo, não sei se dá para pagar uma talvez dessas, melhore um pouquinho aqui, e aí nós então fomos lá para visitar igrejas em muitas cidades na China, especialmente as cidades que faziam fronteira com a Coreia do Norte. E aí então nós passamos por 10 cidades. Mas quando chegamos no país, nós iríamos para uma primeira cidade que ficava em Harbin, no nordeste da China. E para ir para esse lugar não tinha como a gente fazer o nosso trabalho tradicional de contrabando de Bíblias, que é feito por carros e trens. A gente tinha que andar de avião dessa vez, porque a distância era muito longa. Então a gente foi lá para o aeroporto, e aí nesses países você pode ser preso, deportado, você pode ser expulso do país, interrogado. Pode acontecer muita coisa se eles descobrirem que você está com material ilegal na sua bolsa, no caso, Bíblias. Então nós fomos para o aeroporto e começamos a fazer a oração do contrabandista de Deus. Eu vou explicar, essa oração é assim: Senhor, o Senhor fizeste os cegos enxergarem, faz agora os que vêm ficarem cegos. Então a gente entrou lá no aeroporto, Deus, segue os policiais, segue os homens do Partido Comunista, segue os homens da polícia secreta, que eles não descubram as Bíblias, para que elas cheguem às mãos da igreja que está sofrendo na China. Então a gente foi lá para o aeroporto, e aí você faz o seu check-in, até aí tudo bem, eles só vão olhar seus documentos. É lógico que você não vai despachar as suas Bíblias na bolsa que você despacha com as suas roupas, você tem que levar as Bíblias como bagagem de mão e orar para Deus cegar os policiais lá da zona de embarque. Então nós fizemos o check-in e fomos para as filas para entrar na zona de embarque. E aí a gente chegou lá para entrar na zona de embarque, e aí eram aquelas filas enormes, assim, muito chinês. Você sabe que na China tem muito chinês, né? Muito chinês. Aí a gente entrou naquelas filas e foi seguindo lá, né, as filas até chegar às nossas vezes de passar pela fiscalização. E a fila que eu entrei era o seguinte, era uma fila enorme. Eu vi que no final da fila tinha uma mesa retangular, atrás dessa mesa tinha um policial, do lado da mesa retangular tinha uma esteira rolante que seguia, no meio da esteira rolante tinha um aparelho de raio-x para as pessoas, um aparelho de raio-x para as bolsas. E aí eu estava vendo ali aquela situação e vi que tinha um policial atrás desses outros aparelhos olhando no monitor. Pensei, Jesus tem que cegar 2 policiais. Então vamos lá. Aí orando, Deus segue esses homens. E aí foi chegando a minha vez. E eu vi que o policial da mesa, ele estava revistando a bolsa de todo mundo. Revistou a bolsa de todos. E aí foi chegando a minha vez. Chegou a vez de um jovem que estava à minha frente. Ele estava com uma mochila nas costas. O policial pediu para revistar a mochila dele. Ele pôs na mesa. E o policial começou a fazer a revista. Nessa hora o meu coração já estava a 1000. Deus, fala comigo agora. Jesus, é a hora, por favor. E aí o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Quando Deus fala, irmão, obedece. Ouve a voz do Espírito Santo, não hesita, cumpra o que Ele está te pedindo. Pode parecer loucura, pode parecer estranho, às vezes uma palavra para você dar para o irmão, às vezes você pregar para alguém no ônibus, fala, obedece, ouça a voz do Espírito Santo. E aí então, Deus colocou no meu coração para eu pegar a minha bolsa e colocar na esteira rolante, enquanto o policial estava revistando a mochila do rapaz. Se eu fosse analisar a situação humanamente, eu ia pensar, policial vai ver que eu estou fazendo isso. A minha bolsa tinha 20 quilos de Bíblias e livros cristãos. Né? Passa, por favor, olha aqui, a minha bolsa é essa do meio. Se o policial sequer
levantasse a minha bolsa, ele já ia estranhar o peso, porque você pode carregar apenas 5 quilos de bagagem de mão, e eu tinha 20. Então, se eu fosse analisar, ele vai estranhar, vai pedir para eu parar, aí ele vai querer ver mesmo a bolsa, ele já tinha visto a de todo mundo na fila, e já era, vou ser preso, deportado, vou estragar a viagem. Se esse policial daqui não vê o que está do outro lado, lá dos aparelhos, ele vai ver, vai pedir para parar, e aí já era. Mas, irmão, não pensei em nada disso. Eu simplesmente estava ali atrás da fila, e aí caminhei em direção à esteira rolante, o policial revistando a mochila do rapaz, pus a minha mala na esteira rolante e voltei, enquanto o policial continuava a revistar a mochila do rapaz e nem sequer olhava para mim. Deus, segue esses homens, segue esses homens, segue esses homens. E aí a minha bolsa começou a ir devagarzinho na esteira rolante, e eu só vendo ela seguindo. Enquanto a minha bolsa estava seguindo, o policial que estava do outro lado dos aparelhos, ele olhou para mim e fez um sinal para eu avançar. Imagino eu que ele deve ter pensado que eu não tinha nada comigo. Então eu passei pela lateral da mesa retangular, enquanto o policial revistava a mochila do rapaz, e comecei a andar um pouquinho mais rápido para alcançar a minha bolsa, que já estava ali quase na metade da esteira rolante. E fui andando, e aí cheguei a minha bolsa andando aqui, e eu seguindo, e só olhando com o canto do olho a minha bolsa. E Deus, segue o policial, e a bolsa seguindo. E aí, na hora que eu fui passar pelo aparelho de raio-x das pessoas, a minha bolsa estava passando pelo aparelho de raio-x das bolsas. O policial, ao invés de olhar no monitor o que tinha na minha bolsa, ele saiu do lugar e veio para ficar na minha frente para me revistar. Eu acelerei, passei pelo aparelho de raio-x, só olhando a minha bolsa seguindo. E aí ele começou a me revistar. Foi lá, me revistou, não olhou no monitor e ficou me revistando. Quando ele terminou de me revistar, ele me liberou. Aí eu fui devagarzinho até o final da esteira rolante, peguei a minha bolsa e cochichei. Glória a Deus. Jesus está edificando a sua igreja. E Ele quer usar a sua vida para isso, irmão. Porque você é a igreja. E Ele vai usar a igreja para a edificação e para a expansão do reino. Por isso Ele quer usar a sua vida. Nós chegamos lá então, na cidade que nós iríamos, fomos para lá. E aí a gente foi para um lugar muito especial. O que parece esse lugar? Restaurante. Como eu disse para vocês, Jesus está edificando a igreja dele na China. Lá na década de 50, o governo fechou todas as igrejas, lembra? Aí as igrejas começaram a se reunir clandestinamente, nas cavernas, nas montanhas, nas fábricas, nas casas, nos restaurantes, enfim, cafeterias, em todos os lugares que eles podiam se reunir. E aí, sendo presos, torturados, agredidos, mortos, e a igreja começou a crescer. Nessa época, da década de 50, a igreja chinesa tinha cerca de 7 milhões de cristãos, para um país que na época tinha 650 milhões de habitantes. E aí a igreja começou a crescer e avançar, sofrendo perseguição, e aí foi crescendo. Crescendo. Foram se passando dias, meses, anos e décadas. E hoje, irmãos, a igreja chinesa já passa de 120 milhões de cristãos. Glória a Deus. Jesus está edificando a igreja dele. E isso aqui é uma igreja. Cheguei lá, igreja clandestina, é lógico. Dos 120 milhões de cristãos na China, 80 milhões são de igrejas clandestinas. Aí eu cheguei lá, depois de tomar vários táxis, porque muitas vezes você é seguido, você é monitorado. Chegamos lá nesse lugar, aí a pastora, que é essa de laranja, ela então estava ali me esperando. Nós entramos naquele restaurante, todos os irmãos da igreja estavam sentados em mesas redondas, como a da foto. Aí então a pastora puxou uma caixinha de som, fez uma oração, cantou um hino e passou a palavra para mim. Eu preguei, e aí eu já tinha servido o alimento espiritual. Quando eu terminei de servir o alimento espiritual, nós nos sentamos à mesa, e os presbíteros, devidamente vestidos de garçons, começaram a servir a comida. E aí nós começamos a comer, e enquanto comíamos, o culto continuava. Nós estávamos
lá na mesa, conversando, compartilhando testemunhos, orando uns pelos outros, enquanto comíamos. E aí, às vezes, uma mesa puxava um hino, e assim a gente ia comendo. Se a polícia chegasse, a gente só estava no restaurante. Então, é mais ou menos para vocês entenderem a dinâmica da igreja perseguida ao redor do mundo hoje. E aí, nós ficamos, terminamos de comer, a pastora, então, levantou-se, fez uma oração, agradeceu, e aí encerrou o culto. E nós fomos entregar, então, as Bíblias para aquela igreja clandestina. E nós começamos a distribuir as Bíblias, e a pastora, que é essa de laranja, ela começou a chorar, assim, chorava muito. Eu cheguei para ela e perguntei, por que você está chorando? Posso orar por você? Ela olhou para mim, pegou uma das Bíblias que eu levei, que é essa, pôs na minha mão, e ela falou, Homero, todas as vezes que você falar da China no Brasil, conta a minha história. E eu já contei a história dela em centenas de igrejas por todo o Brasil. Em muitos lugares do mundo já contei a história dessa pastora. E ela disse assim para mim, Homero, eu estou chorando por 2 motivos. Primeiro, porque finalmente os irmãos da minha igreja vão ter Bíblias. E ela estava feliz, porque ela tinha Bíblias na igreja. Pergunto para você, quando é que você chorou? Porque você ganhou ou porque você comprou uma Bíblia nova? Às vezes na China, uma igreja com 300 membros, uma Bíblia. Aí eles rasgam a Bíblia por capítulos e livros e distribuem entre si e vão rodando toda semana os textos até que depois de anos, aquela igreja, todos os irmãos tenham lido a Bíblia. E como eles não sabem quando vão conseguir de novo os textos, eles decoram capítulos e livros inteiros. Desculpa, como é o nome do seu pai e da sua mãe? Enilda e Fiore. Eu conheci fica esperto aí, Johnny. Ó. Conheci uma pastora lá na China, que para a filha dela se casar, fala Deus, para a filha dela se casar, o genro teve que recitar para a família o livro de Efésios. Pergunto quantos dos jovens aqui hoje talvez ainda casariam. Difícil, irmãos. A gente tem preguiça. Esses irmãos decoram a palavra de Deus. Difícil. Aí ela chegou para mim e ela falou assim, olha, Homero, eu estou chorando também. Sabe por quê? Porque não vai ter Bíblia para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que ela estava feliz porque tinha mais Bíblias na igreja, ela estava triste porque nem todo mundo na igreja ia ter uma Bíblia. E a gente tem 2, 3, 4, 5, 10. Da criança, do jovem, do bebê, do adolescente, do pastor, do profeta, do apóstolo, do empresário. Tem Bíblia de todas as cores, traduções, formatos. Bíblia no celular, Bíblia no iPad, no iPod, no Android. Bíblia do Cid Moreira. Você tem de todo tipo. Agora, do que adianta você ter um monte de Bíblia se você não lê, irmão? Você lê a Bíblia todos os dias? Você medita nessa palavra de noite? Ela está aqui, ó. Ou você larga ela nas suas coisas e só pega ela quando seu pastor pede para você ler um texto? Eu conheci irmãos no Oriente Médio, e alguns que nem eram irmãos, eram muçulmanos que estão no processo de conversão, que foram torturados somente porque carregavam esse livro na bolsa. E eu e você somos livres. A palavra diz que Deus coloca um tesouro no vaso de barro. Quem é o vaso, igreja? Aonde está o seu tesouro? Está no seu coração? Está na sua mente? Você conhece as promessas de Deus? Às vezes a gente fica deprimido, triste, a gente deixa de vir à igreja, a gente deixa de servir a obra de Deus porque aconteceram problemas, dificuldades, mas na verdade é porque nós não nos agarramos à palavra de Deus. Porque se a gente conhecesse as promessas do Senhor, sejam quais forem ou fossem as circunstâncias, nós iríamos superar, iríamos vencer, porque a palavra de Deus é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. Só que como a gente não tem a palavra de Deus nas nossas vidas, a gente sofre. Vai sofrer, vai ser difícil, é lógico. Mas antes, como diz lá em 1 Pedro, de se envergonhar, glorifique a Deus, se você sofrer como cristão.
E você só vai poder dar glória a Deus no meio da sua adversidade, da sua luta, se você estiver cheio da palavra de Deus. Porque é ela quem vai te dar forças, é ela quem vai te alimentar, é ela quem vai te consolar, é ela quem vai te confrontar nas suas debilidades. Você precisa da palavra de Deus. Dê valor às Escrituras. E aí, nós partimos para visitar outras igrejas clandestinas. E eu conheci uma pastora que ela era mãe quando aconteceu o que eu vou dizer para você. O marido dela, ele era cristão e ela era muito usada por Deus dentro da igreja, uma igreja oficial. Nessa época que eu vou contar a história, foi lá no período máximo da perseguição. As igrejas começaram a ser fechadas nesse momento. E essa irmã, então, que tinha filhos, tinha um marido, tinha um ministério na igreja. Deus falou para ela assim, pega a sua Bíblia, e vai até os degraus da delegacia e prega o evangelho. Mas Senhor, se eu fizer isso eu vou ser presa. Até hoje, como eu disse, é proibida a pregação pública na China. Não, vai até os degraus da delegacia e prega o evangelho. Tá bom, Deus, vou obedecer. Foi até os degraus da delegacia, abriu a palavra de Deus, e aí, na hora que ela começou a pregar, a polícia saiu e prendeu a Wu. E ela foi sentenciada a 6 meses de prisão, deixando filhos, deixando o marido e deixando o ministério na igreja. Chegou na prisão, essa mulher de Deus orou. Deus, por que eu sabia que eu ia ser presa, o que o Senhor queria com isso? Não, Wu, prega o evangelho dentro da prisão. Ela decidiu obedecer. Começou a pregar para as prisioneiras, para as carcereiras, começou a pregar para os visitantes, encontrou uma cristã presa injustamente, discipulou essa irmã, as duas começaram a seguir juntas, pregando o evangelho, e aí foram se passando lá os dias, semanas e meses, e deu os 6 meses de prisão da Wu. E ela já tinha alcançado dentro da prisão 800 pessoas para Cristo. Jesus está edificando a sua igreja. Ele nunca disse que ia ser fácil, ela teve que pagar um preço, foi presa. Deixou filhos, deixou marido, deixou a igreja. Mas essa mulher de Deus decidiu obedecer à voz do Senhor. E aí, a diretora da prisão chamou ela, eu não sei o que você fez, mas desde que você chegou aqui as coisas mudaram. E hoje é o dia de você ir embora e eu queria te fazer uma proposta. O governo chinês vai te dar um carro, uma casa, um salário para você trabalhar para o governo dentro da prisão. Porque você chegou aqui, as coisas mudaram. Olha, as mulheres não fazem revoltas, as mulheres não brigam entre si, elas cuidam bem do lugar, olha, até limpam aqui, não sei o que você fez, mas a gente quer te fazer essa proposta. A Wu, antes de aceitar aquela proposta, mandou lá uma mensagem no Facebook, Jesus respondeu pelo Twitter. Aí ela olhou lá e tal, entendeu aí que Jesus não tinha chamado ela para isso. E aí ela agradeceu a diretora. E hoje ela é uma das principais líderes de redes de igrejas clandestinas na China, com milhares de cristãos que se converteram por causa do ministério dela. Uma mulher de Deus. Agora, lembra aquela cristã que ficou presa, que eu falei? Que ela conheceu lá na prisão? Ela assumiu o ministério da U depois que ela saiu da prisão. Quando aquela irmã foi sair da prisão, e aí lembre-se que eu sou pentecostal, aquela irmã já tinha alcançado dentro da prisão 4.000 pessoas para Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus está edificando a sua igreja. E aí nós voltamos para a China, em julho de 2012, para levar 130 quilos de Bíblias e livros cristãos. Vocês veem aqui os materiais. Opa, de novo, a segunda vez que eu quase caio aqui, né? Ficar esperto aqui. Pode passar. E aí nós passamos por outras 10 cidades na fronteira com a Coreia do Norte, para levar Bíblias e livros cristãos. E aí um pastor ligou e falou, Mero, eu vou parar com o carro em tal lugar. E o contrabando tem que ser muito rápido, tá bom?
Beleza, olha, eu vou parar com o carro em tal lugar, vou abrir o porta-mala, vocês vêm correndo, põem as bolsas, eu vou fechar o porta-mala e vou disparar com o carro. Tem que ser tudo muito rápido, beleza? Beleza. Deu horário, a gente viu o pastor vindo lá no ponto de encontro, a gente saiu correndo, ele abriu o porta-mala, a gente jogou as bolsas dentro do porta-mala, ele fechou, e aí ele disparou com o carro. Na hora que ele disparou com o carro, a gente viu que estava na frente de uma delegacia. Coisa boa, né? Acho que o pastor pensou, deve ser o lugar mais improvável para um contrabando, né? Esse material ilegal ali, Bíblias, né? E aí acho que marcou lá. Ou então ele queria provar a minha fé, eu não sei. Mas uma das duas coisas. E aí Deus nos deu um desafio ainda maior naquela viagem, que era de entrar ilegalmente na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Há 12 anos seguidos, está na primeira posição entre os 50 países que mais perseguem os cristãos. Então é o pior lugar para você ser cristão no mundo. São 400 mil cristãos secretos na Coreia do Norte. Não existe uma igreja sequer como essa aqui na Coreia do Norte. Não tem um templo na Coreia do Norte. São todos cristãos secretos. E dos 400 mil, 75 mil estão presos em prisões ou campos de trabalho forçado, sendo torturados e obrigados a trabalhar 20 horas por dia, e muitos deles morrem todas as semanas, e provavelmente, antes de eu terminar essa mensagem, algum deles vai morrer. Todos os dias, de 3 a 5 cristãos morrem no mundo por causa da mesma fé que você tem. Você precisa sofrer com eles. Você precisa orar por eles. Você precisa se importar com eles. Porque um dia, Jesus vai olhar para você. E Paulo é muito duro, porque ele fala assim, se nós não cuidamos dos de nossa própria casa, da família de Deus, nós somos piores do que os incrédulos. E esses são os nossos irmãos. Fazem parte da mesma família. São parte da mesma casa. Nós temos que cuidar deles. E aí nós fomos para a Coreia do Norte. Viagem mais perigosa que eu fiz. Entramos ilegalmente na Coreia do Norte. Compramos pães, compramos carne, compramos comida. E entramos na Coreia do Norte ilegalmente. Alugamos 2 lanchas, pode passar. E aí nós paramos norte-coreanos no meio do rio Tumen, que divide a China da Coreia do Norte, dentro do território da Coreia do Norte, correndo o risco de ser fuzilado, correndo o risco de sermos presos e levados para esses campos. Eu tenho um amigo que está preso hoje, vocês já devem ter visto ele na televisão, apareceu várias vezes no Jornal Nacional, é o Kenneth Bai, é um amigo, conheci, estive com ele, já viajei com ele lá na fronteira com a Coreia do Norte, e esse irmão meu e seu está preso agora, lá na Coreia do Norte, porque fez durante anos o mesmo trabalho que nós fizemos. E aí ele está lá preso agora, vai fazer 2 anos que ele foi preso. Alguns meses depois que eu fiz esse contrabando de comida, ele foi preso lá na Coreia do Norte. Então nós entramos na Coreia do Norte, paramos um pescador, paramos alguns norte-coreanos na margem do rio, para levar comida, para falar do amor de Cristo, para consolar esses norte-coreanos que estão sofrendo debaixo do país mais opressor da Coreia do Norte, do mundo. Vocês estão vendo aqui outros norte-coreanos, pode passar. Nós gritamos, o menino desceu, demos a comida para ele, pode passar mais uma. Ele escondeu uma parte da comida. E muitas vezes eles morrem de fome, porque não há comida. E eu ouvi casos em cidades próximas aonde nós estávamos de canibalismo. Pais que comem filhos e filhos que comem pais, porque não há o que comer. Toda a comida que chega na Coreia do Norte vai para o exército e a população morre de fome. Então nós fomos lá para fazer o contrabando de comida. Mas Jesus está edificando a igreja dele. E existem 400 mil cristãos secretos na Coreia do Norte. Amém? Ore por eles, eles precisam de você. Aí, no ano passado, nós fomos desafiados pelo Senhor, no auge da guerra da Síria, a entrarmos na Jordânia, um país que faz fronteira com a Síria, para servirmos 2,5 milhões de refugiados sírios que estão espalhados por todo o Oriente Médio.
Então nós fomos para a Jordânia e fomos para a fronteira da Jordânia com a Síria, de onde nós estávamos, a 8 quilômetros da fronteira, era possível ouvir os morteiros, as explosões dos conflitos entre os rebeldes e as forças do exército, próximas de lugares onde nós estávamos, e nós passamos por uma cidade chamada Mafraq, para visitar 4 igrejas cristãs que existem, com aproximadamente 200 cristãos nessa cidade, no meio de 30 mil muçulmanos. E nós fomos lá para encorajar esses irmãos e para ajudá-los no trabalho com os refugiados sírios. E aí nós visitamos 30 famílias de muçulmanos sírios, e fomos muito tocados por tudo que experimentamos lá. E uma das famílias que eu visitei é essa família. Vocês veem um homem deitado no chão, o nome dele é Mohamed, e o Mohamed, ele é um refugiado sírio. Ele fugiu da Síria para a Jordânia, e junto com a família dele, 80 pessoas. E na fuga, 4 parentes dele foram mortos pelas forças do exército. E ele foi atropelado pelo carro do exército na tentativa de fuga. Conseguiu chegar na Jordânia, mas ele não anda mais, sente dores horríveis, precisa fazer algumas cirurgias e o governo não faz nada. E nós fomos lá visitar o Mohamed, um muçulmano. Sentamos com ele, ficamos horas estudando a palavra de Deus, e o Mohamed aceitou a Jesus. Glória a Deus, porque Jesus está edificando a igreja dele. Entretanto, para um muçulmano entender o que é seguir a Jesus Cristo, isso pode demorar anos, muitos e muitos anos. E nós estávamos ali horas estudando a palavra com ele, e ele já tinha decidido que queria seguir a Jesus Cristo, receber o discipulado dos missionários que atuam ali, nossos amigos. E aí então nós começamos lá a estudar, e de repente começou a soar a chamada de oração. Allahu Akbar. Allahu Akbar, vocês ouviram no começo lá do culto. E aí ele começou a fazer o ritual de purificação e começou a fazer as orações. Só que ele já tinha decidido seguir a Jesus. Aí a gente ficou, poxa, o cara aceitou a Jesus, mas é porque é um processo. A gente começou a conversar, falando das dificuldades de trabalhar com os muçulmanos, e nós começamos a falar inglês, ele não entendia o inglês. Então, enquanto ele estava fazendo as orações lá em árabe, a gente esperou, e ele fez uns 10 minutos de oração. Ele terminou a oração, eu olhei para ele e falei, Mahmoud, o Mohamed, você agora segue a Jesus Cristo, não segue? Não, eu sigo a Jesus Cristo. Então, diz para mim, qual era o motivo da sua oração? Ah, Homero, eu estava pedindo para Deus assassinar o presidente da Síria. Aí você fala, meu Deus. Aí deu a gente abrir a palavra de Deus, ensinar que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, como Jesus reagiu quando ele sofreu, que a gente tem que amar os nossos inimigos. E aí foi mais horas conversando com ele. E a gente está indo agora para o Oriente Médio para morar. Eu, a Débora e o Atos estamos nos mudando. No dia 1º de setembro, nós levamos todas as nossas tranqueiras para o Oriente Médio. Eu viajo antes, no dia 23 de junho, mas dia 1º de setembro toda a família vai para o Oriente Médio. E a gente chega lá para servir pessoas como o Mohamed, que precisa de alguém que ensine as palavras de Jesus, assim como Abdullah no começo. Tem que ter alguém corajoso que vá lá e ensine as palavras de Jesus para eles. E a gente está indo para lá para servir esses irmãos e para também fazer os projetos de desenvolvimento comunitário para, por exemplo, cristãos que são marginalizados, não têm emprego, porque os muçulmanos não deixam eles trabalhar, ou perdem os seus negócios, ou os negócios são destruídos, queimados. A gente vai apoiá-los com microcréditos e desenvolver projetos como essa capa de Bíblia, que é feita por uma irmã lá na Palestina. Ela é mãe de um mártir da faixa de Gaza, o filho dela foi assassinado, e nós beneficiamos com um microcrédito para esse tipo de material. Então, esse tipo de arte manual para palestinos, para libaneses, para sírios, para iraquianos e para jordanianos que sofrem por causa da perseguição. Beleza, pode passar. E aí nós fizemos vários trabalhos com muçulmanos dentro da igreja. Algo incrível, porque Jesus está edificando a igreja dele. Vai dando uma olhada nas fotos, passa por favor. Fizemos atividades, olha, são muçulmanas dentro da igreja. Vocês conseguem entender isso?
Jesus está edificando a igreja dele. Então, no meio da guerra, esses muçulmanos ficam com o coração quebrantado e nós podemos pregar o evangelho para eles. Nós vamos ver um videozinho agora, de 1 minutinho, de uma atividade que nós fizemos com muçulmanos. Nós chamamos as crianças e fizemos uma batata quente. E ensinamos uma música para as mães muçulmanas e para as crianças muçulmanas. E essa música falava de Jesus. Ensinamos em português, ensinamos em inglês, e ensinamos em árabe. E muitas das muçulmanas cantavam porque sabiam muito bem o que estavam cantando, e depois das atividades, várias delas decidiram aceitar o discipulado. Agora veja só o que aconteceu aí. Eu quero ser parecido com Jesus. Muçulmana, viu? Dá uma olhada no que ela vai cantar e os sinais que ela vai fazer. Quero ser parecido com Jesus. Glória a Deus, porque Jesus está edificando a sua igreja. Então, talvez você pense que é impossível um muçulmano se converter, mas Jesus está edificando a igreja dele, amém? E a palavra diz, e digo-te ainda que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Já entendeu, Jesus tem uma igreja nesse mundo, ele está edificando essa igreja. A segunda parte diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas da onde? Não prevalecerão contra quem? Então, quando a igreja sai das quatro paredes e prega o evangelho, e faz a obra de Deus em meio aos perdidos, como vocês fazem por meio do instituto, como vocês fazem quando pregam o evangelho para pessoas que precisam ouvir falar de Jesus, os perdidos, então as portas do inferno tentarão prevalecer contra a igreja. Isso significa que vai ter uma luta, irmão. A igreja vai ser combatida, não vai ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Eu já contei aqui para vocês várias histórias de como a igreja tem sofrido para pregar o evangelho. Você está numa guerra. Você está pronto para a batalha? Você está com o seu capacete, com a sua sandália, com o seu escudo, com a sua espada, com o seu cinturão? Você está pronto para a guerra ou você tem sido crente de banco? Porque crente de banco não dá nem trabalho para as trevas. Satanás não tem que se preocupar com eles. Eles se autodestroem, porque eles seguem a vida deles como se a vida deles fosse deles mesmos. Mas aqueles que entendem, já estou crucificado com Cristo, a vida que vivo no corpo já não vivo por mim mesmo, mas pela fé no Filho de Deus. Ou seja, que você já morreu, já está crucificado, como o pastor bem disse aqui durante a ceia, você morreu e nasceu novamente para Jesus. Então, irmão, se você vive isso, vive para Jesus, a vontade de Deus, se prepara, porque vai ser difícil. Aliás, eu pergunto para vocês, não é quando você decide, agora eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer aquela campanha, eu vou pregar, não é aí que as lutas chegam? Por quê? Porque quando você está no centro da vontade de Deus, irmão, se prepara, porque Satanás não quer que a igreja avance, as portas do inferno tentarão prevalecer contra o avanço da igreja. Agora, a palavra de Deus nos diz o seguinte, as portas do inferno... Não. Peraí, vamos repetir essa palavrinha mágica todo mundo. As portas do inferno? Não. De novo. As portas do inferno? Não. Jesus pode mentir? Não. Se ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam, é porque a igreja do Senhor, ela prevalecerá. Ela permanecerá firme. Não há como ela ser derrotada, porque Jesus Cristo já conquistou a vitória na cruz. Aleluia! E ele nos deu uma garantia. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam. E lá em Mateus 28, no versículo 20, o último versículo desse evangelho, Jesus fala assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
Então Ele está ao nosso lado, Ele caminha conosco, Ele te ajuda nas suas dificuldades, Ele te carrega no colo. É difícil? É. Mas Jesus está com você, irmão. E aí, uma das histórias que mexeu muito com a gente foi uma história da Colômbia. Eu e a minha esposa já viajamos para a Colômbia muitas vezes, estamos indo de novo em agosto, antes de irmos para o campo, para visitar os nossos irmãos perseguidos. E tem a história de uma mãe que mexeu muito comigo. Essa mulher chama Emilce. A Emilce, ela era guerrilheira, lá nas montanhas da Colômbia. E ela perseguia cristãos, porque ela era guerrilheira. Só que um dia, um homem de Deus subiu as montanhas, pregou a palavra, e a Emilce se converteu. E aí, não só ela se converteu, mas um outro guerrilheiro, José. E os dois foram para a igreja, começaram a ter um relacionamento. A Emilce, ela era muito madura na fé, era uma igreja da Assembleia de Deus, ela cantava, ela liderava grupos de oração, grupos de mulheres. E aí ela teve 3 filhos. Tinha uma família linda essa mãe, a Emilce. Quando ela estava no auge do ministério com seu marido, tendo muitos frutos para Jesus, guerrilheiros se convertendo por causa do testemunho dela, que era de uma guerrilheira que se converteu. A Farc invadiu a casa da Emilce e assassinou a Emilce e o marido dela, o José. A Emilce levou 9 tiros. E o tiro fatal acertou a garganta. O marido dela, o José, ele levou 5 tiros. E o tiro fatal acertou o peito. E eles deixaram 3 crianças, órfãs. Um bebê de 2 meses de idade. Um menininho de 2 anos de vida. E a Sofia, que tinha 11 anos, estava vésperas a completar 12 anos. E aí a Sofia estava na casa do lado, ela ouviu o barulho dos tiros. Pá, 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 pá. Saiu correndo, chegou lá e viu a mãe dela morrendo no chão. E os irmãos da igreja chegaram, começaram a orar pela Emilce, começaram a orar pelo José. E foram se passando ali alguns minutos e eles morreram. A gente vai assistir o testemunho da Sofia. E a Sofia, ela foi levada para um abrigo. E eu e a minha esposa temos servido esse abrigo nesses últimos anos. Nós estamos indo em agosto lá para passar algumas noites com as crianças do abrigo, como a Sofia, que perderam os pais por causa de Jesus. E a Sofia viu os pais dela morrendo. Mas a Sofia tem algo para me ensinar e para você. Uma menina que nesse vídeo tinha 12 anos de idade. Entendeu que as portas do inferno não prevalecerão. E que apesar das aparências enganarem, a igreja permanecerá firme até o fim. Vamos ver o testemunho da Sofia. Mis padres estaban preparando para ser pastores, me daban consejos, me ayudaban en el estudio, siempre me trataban bien. Yo estaba donde una vecina, yo había salido. Y después cuando sonaron todos los tiros, entonces yo me asusté y fui a preguntar por mi mamá y mi papá. Y cuando vi a mi mamá, simplemente ella respiraba. Entonces yo al verla así, yo quería como hablar con ella y pues la gente no me dejaba. Decía, ay, déjenme de entrar, déjenme de entrar. Y o sea... Yo quería hablar con mi papá, porque mi papá sí podía hablar. Él decía que no sentía las manos, que lo llevaran rápido al hospital. Y yo quería hablar con él y no me dejaron hablar con él. Entonces, los hermanos de la iglesia vinieron y hicimos una oración por mi papá y por mi mamá. Y después a la hora me llegaron a mí con la noticia de que mi mamá había fallecido. Entonces ahí fue donde yo dije, pero no se supone que cuando uno le pide a Dios, Dios lo responde. ¿Por qué sería que Dios no respondió nuestra oración? Después cuando llegué acá, empezaron a hablar de Dios, me explicaban y pues ya mi idea ha cambiado y que si Dios, no quiso que mi papá o mi mamá hubieran vivido, fue por un propósito que Él tenía. Yo los perdono a ellos porque ellos a veces hacen cosas inconscientes, que Dios tenga misericordia de ellos y que pues
que nunca les vaya a pasar a ellos lo que ellos le hicieron a mis padres. E aí essa menina de 12 anos, que testemunhou a morte da mãe, testemunhou a morte do pai, por causa do amor a Cristo que eles tinham. Ela diz assim: os irmãos da igreja vieram e oraram. Não era para Deus ter ouvido as nossas orações? Talvez você já tenha se sentido assim: Deus, por quê? Não dá mais, Senhor, eu não aguento essa dor, esse sofrimento, essa enfermidade, esse filho desviado, esse familiar que não se converte, esse problema financeiro, essa situação que não muda. Por quê, Jesus? E ela se perguntou: Deus, por quê? Os meus pais morreram por amor a Jesus. E aí ela chegou no abrigo, começou a buscar a palavra do Senhor, e Deus respondeu para ela. E no vídeo ela diz assim: eu não sei por que os meus pais, por que Deus não quis que os meus pais sobrevivessem, mas foi por um propósito. Então essa menina de 12 anos, que perdeu a mãe, que perdeu o pai por causa de Jesus, entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Você crê no nome de Jesus? Então tudo coopera, irmão. Tudo é tudo. As bênçãos, as vitórias, as alegrias, a fartura, mas as necessidades, as dores, as batalhas, as dificuldades, até a morte, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E essa menina entendeu isso. E ela entendeu que a vida dela não era mais dela, e que a vida dos pais não era mais deles. Porque ela diz assim: eu os perdoo. Quem é que ela estava perdoando? Quem? Os assassinos do pai e da mãe. Mãe, será que você perdoaria os assassinos dos seus filhos? Filhos, será que vocês perdoariam aqueles que mataram a sua mãe? Essa menina de 12 anos disse: eu os perdoo. Porque às vezes eles não sabem o que fazem. Ou seja, ela olhou para os assassinos e ela falou assim: eles não sabem o que eles fizeram, porque eles estão perdidos. Eles não têm o Jesus que minha mãe tinha. A minha mãe era guerrilheira, ela perseguia cristão, mas o amor, a graça, a misericórdia de Jesus veio sobre ela, e ela então foi alcançada por isso, e teve a vida transformada. Mas eles não sabem o que fazem. Porque se eles tivessem Jesus, eles não fariam isso. Então quem sou eu para não perdoar eles? Se Deus perdoou a minha mãe, se Deus perdoou o meu pai. E a gente é tão difícil de perdoar, né? Neguinho, uma coisinha que acontece na igreja, não olhou, já não vem para a igreja, ou briga de casal, ou não sei o que, um problema na casa, e já fica lá todo magoado. E essa menina perdoou os assassinos do pai e da mãe. Porque ela entendeu que a vida dos pais e que a vida dela não era mais deles. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida passou a ser dele. Dá uma olhada para a Sofia. Vai passando agora, pode passar. Pode ir passando, vai ver várias fotos da Sofia. Você acha que essa é uma menina amargurada? Sabe qual é o sonho da Sofia? Pode ir passando. Ela quer ser missionária. E ela sabe o preço. Porque os pais dela deram a vida por isso. E a Sofia tem uma caixinha de madeira, que todas as vezes que ela fica triste e ela chora, ela vai lá na caixinha de madeira, e naquela caixinha de madeira, ela lê as cartas de brasileiros que escreveram para ela dizendo: Sofia, eu me importo com você, eu estou orando por você, eu quero chorar com você, quero sofrer com você. Então a Sofia, ela tem sido amparada, e por isso ela pode sonhar em seguir os passos do pai e da mãe. 100 milhões de cristãos hoje precisam que nós nos importemos com eles. Por isso eu e a minha esposa, a Débora e o Atos, a família Aziz. Por que família Aziz? Porque nós vamos para o Oriente Médio, tivemos que escolher um nome para nos proteger, para nos guardar. Em setembro, quando eu contei a história que eu fui para a Jordânia, fui seguido pela polícia secreta. Não tenho dúvida de que nós vamos receber visitas da polícia secreta na nossa casa, não tenha dúvida disso, mas eu sei que tem uma igreja aqui no Vila dos Remédios que está orando por nós, amém?
E Deus vai guardar as nossas vidas. Então, nós escolhemos um nome, Aziz. Aziz, porque Aziz em árabe significa o querido, a amada, o amado, a querida. Então, ou seja, nós nos sentimos uma família querida. Por isso escolhemos esse nome em árabe, família Aziz. Homero Aziz, Débora Aziz, Atos Aziz. Pode passar? Nós vamos atuar a partir de setembro em toda a região do mundo árabe, mais especificamente nos 5 primeiros anos no Oriente Médio, atendendo Israel, Palestina, Jordânia, Iraque, Líbano e possivelmente já no começo do ano que vem com projetos na Síria. Nós estamos indo para o campo por 3 organizações. O Apaixonados por Missões, que nós fundamos, é uma missão que eu e a minha esposa fundamos. A Mais, que é a missão em apoio à Igreja Sofredora, nós somos coordenadores de projetos no Oriente Médio da organização, e pela missão Desafio, que é a junta da nossa denominação. O nosso primeiro projeto, como eu disse para vocês, é o de microcrédito. São 10 famílias beneficiadas com $500 para abertura de pequenos negócios, para a produção de materiais como esse aqui. E essa mãe aqui, ó, que vocês estão vendo, essa senhora, a Anissa, o filho dela foi assassinado. Ele tinha uma livraria cristã na faixa de Gaza, e eles mataram ele e explodiram a livraria cristã dele. E quem está do lado é a esposa dele, a Pauline. Então o Rami deixou a mãe desamparada e deixou a esposa com 3 crianças. E a menininha que vocês veem do meio, quando o Rami foi assassinado, a mãe, a Pauline, ainda estava grávida dela. Então o Rami nunca conheceu a filha dele. E o nome dessa menina em árabe significa graça. A mãe escolheu esse nome justamente porque, mesmo apesar do sofrimento e da luta, Deus, Ele derramou a graça dele. Porque agora o Rami está com Jesus lá no céu. Amém? E aquela menina veio saudável e ela segue a Jesus Cristo junto com a família. Pode passar? Nosso trabalho lá é de apoiar a Igreja Sofredora com projetos de desenvolvimento comunitário. Como você pode se envolver? A gente precisa levantar intercessores. Então, se você quiser orar pela nossa família, vai ter uma fichinha de inscrição junto com os nossos materiais. Você preenche essa fichinha de inscrição. Nós vamos colocar você na lista de intercessores para que você receba semanalmente o nosso boletim de oração. Então, torne-se um intercessor da nossa família. Quem aqui vai orar por nós? Olha lá, é diante de Deus, hein? Contamos com as orações de vocês.